Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse Brasil? Estou aqui fazendo alguma voltinha no Rio Grande do Sul e eu estou falando das Sete Povos de Missões. E vamos conhecer mais uma dessas cidades ali das Sete Missões? Em meados do século XVII, São Borja foi o primeiro dos chamados Sete Povos das Missões da Companhia de Jesus, que abrigou em seu meio a nação Guarani e foi o lar de Sepetiaruju. São Borja foi fundada ali em 1687 pelo jesuíta espanhol Francisco Garcia. O nome é uma homenagem a São Francisco de Borja, que foi o terceiro geral da Ordem dos Jesuítas. Então, uma homenagem ali aos fundadores dos jesuítas. Por esse motivo é que o brasão da cidade ostenta um campo vermelho, então, evocativo das missões e do sangue guarani, e uma cruz de Lorena em ouro. Então, essa a ideia de homenagear um jesuíta, fundador dos jesuítas, e aí, então, aquela missão ali no Rio Grande do Sul de hoje, né? No início eram apenas 185, 190 habitantes, oriundos, então, da redução de São Tomé, que foi a primeira das reduções ali dos sete povos, das sete missões, ali, então, próximo de São Borja, né? Em 1707, contava já com 2.814 habitantes. Uma loucura, né? Eram verdadeiras cidades. 3.000, 2.800, era um mundo de gente organizadas em cidades ali que formavam, então, as sete missões. A adoração à cruz de Caravaca, também conhecida como cruz de Lorena ou cruz de Borgonha, é uma relíquia cristã de origem espanhola, utilizada, então, pelos jesuítas. Nas missões, pode ser vista em vários locais da região missioneira, inclusive nas ruínas de São Miguel das Missões, principal sítio histórico ali das Sete Povos de Missões que nós falamos aí na nossa vez passada, né? O maior combate de todos os tempos ocorrido na América do Sul, a Guerra do Paraguai, tem um dos seus capítulos ali escritos no município de São Borja. Já em domínio de portugueses, no ano de 1865, os homens da vila, então, de São Francisco de Borja, resistiram a um exército numeroso até a chegada das tropas imperiais, tornando-se, então, símbolo da valentia, da resistência, verdadeiros heróis da pátria. Vamos lá? Alguns ilustres ali de São Borjas, que são muito conhecidos na história do Brasil, não é? Então, um deles, acho que todo mundo deve conhecer, que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nasce ali em São Borjas em 1882 e morre no Rio de Janeiro em 1954. Foi advogado, foi político, claro, foi presidente do Brasil, né? Foi líder da Revolução de 1930, que pôs fim, então, à chamada República Velha, ou República do Café com Leite, e aí, então, depois, o Washington Luiz, impedindo, então, a posse de um presidente eleito, que era o Júlio Prestes.
Além de Getúlio Vargas e Júlio Prestes, o Bloco Operário Camponês ali concorreu também a um operário Minervino de Oliveira, um pequeno Partido Comunista do Brasil, o PCB da época, que obteve então uma pequena votação. O pleito era uma praxe durante a velha República, né? Ele foi alvo de acusações de fraudes de ambos lados. Vargas foi então presidente do Brasil por quase 20 anos, se a gente contar os dois períodos. O primeiro período, de 15 anos ininterruptos, de 30 a 45, a gente pode dividir também em três fases, de 30 a 34, de 34 a 37 e de 37 a 45. Então a gente chama isso de primeira fase do governo provisório, depois então um governo constitucional, depois o que a gente chamou de Estado Novo, até então que ele sai do palco da história, né, ali em 45, né, e aí então depois ele retorna num segundo período, que foi eleito então pelo voto direto e governou o Brasil como presidente da República por 3 anos e meio, de 30 de janeiro de 1951 até o dia 24 de agosto de 1954, quando então ele se suicida. E foi chamado então ali de pai dos pobres, pela então legislação trabalhista, pelas políticas sociais adotadas, e virou uma espécie de getulismo, varguismo, tratavam ele de doutor Getúlio, e as pessoas do povo se referiam a ele, então, o pai dos pobres, né? Então, essa ideia, de forma direta ou indireta, a essa memória do Getúlio Vargas, que hoje a gente vê aí que a história foi um pouco mais conturbada do que a gente tem consciência, né? Vamos para outro cara muito importante na história do Brasil. Vamos conhecer? João Belchior Marques Goulart, não é? Conhecido então como João Goulart ou como Jango. Nasceu em São Borja também, ali em 1919, e morreu na cidade de Mercedes em 1976. Foi advogado, foi um político brasileiro, foi então o 24º presidente do Brasil, tendo então sido o 14º vice-presidente do Brasil, de 56 a 61, durante o governo do Juscelino Kubitschek. Sabia disso? E foi vice do Jânio Quadros. Sabia disso? E então foi eleito vice-presidente com mais votos, inclusive, do que o próprio presidente, o Juscelino Kubitschek. Ele teve mais voto como vice-presidente do que o presidente. Pode isso? Pois é, política brasileira. A família de Goulart era, então, de ascendência açoriana, sendo ele, então, filho do Vicente Goulart, estancieiro do Rio Grande do Sul. Estancieiro é um grande fazendeiro do Rio Grande do Sul, que tinha uma influência muito grande na região e ajudou, então, o João Goulart a entrar na política. Formou-se em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1939, e foi deposto, então, em 1964, naquela conturbação, então, a renúncia do Jânio, depois o presidencialismo para um parlamentarismo, depois a volta do presidencialismo, aí então, 1964, né? Ele era cunhado do Leonel Brizola, porque sua irmã casou com o Leonel Brizola, e desse casamento tivemos 3 filhos aí do Leonel Brizola, que contam a história. Olha só, Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, conta uma parte muito interessante da história do Brasil. Pois é, hoje nós aprendemos um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, na história das 7 missões e na história de um lugar e suas histórias, né, que está aqui para a gente entender um pouco a história do Brasil, né? Tanta coisa que acontece nesse Brasilzão que a gente não conhece, né? Você não sabe o que é, você não sabe onde é que está. Então, nas quartas-feiras, eu conto um pouco das histórias aí das ruas da cidade de São Paulo. E nas sextas-feiras, que é hoje, a gente conta um pouquinho da história de alguma cidade do Brasil, e a gente aprendeu um pouquinho mais da história
desse nosso paizão tão bonito, tão legal e que tem tantos contrastes, né? Pois é, a gente fica por aqui e na semana que vem, na quarta-feira, ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras, cidades do Brasil. A gente volta. Até lá. Vamos cá.